Prazer, eu sou Marcélia, sou artesã e especialista em suplementos e tô aqui pra falar pra vocês um pouquinho da minha história. Eu vou contar uma coisinha assim rapidinho, aí eu vou colocando as fotinhos assim, vocês vão acompanhando. Fica comigo, já se inscreve aqui no canal, tá? Porque depois tu vai esquecer, então já deixa agora pra me ajudar, porque eu ainda tô aqui meio que me adaptando nesse mundinho de youtuber. Eu sou meio desajeitada, eu falo muito, sim. Eu tive o gêmeo em 2015, aí eles tinham mais ou menos 1 ano e meio, então foi em 2015, 2016 e cacetada. Ali 2017, que não passou, 2017 foi a segunda. Mas assim, bem um tempo antes, eu tinha um papão assim, sabe aquela... Antigamente, tá? Porque eu não sou tão antiga assim, mas antigamente tinha aqueles papos grandes, assim, enormes, aqueles bócios que fala, aquela palavra que é bócio. Então, esses bócios, eles são, de certa forma, um tumor, né? Algo assim. E aquilo foi crescendo e ficou incômodo. Mas isso foi muito antes de 2016, 2017. Mais uns 6 anos antes, ali por 2010. Aí consulta vai, consulta vem. Fiz tomografia, já deu que tinha nódulo na tireoide. E eu fiquei na fila do SUS pra fazer a cirurgia. Mas o doutor, eu não vou falar o nome de ninguém aqui, tá? O doutor da época, ele negou porque ele tava fazendo só cirurgias de câncer de pele maligno. E no meu caso, o bócio, a princípio não era maligno, sem biópsia. Tá, passou os anos ali, eu voltei pra fila de cirurgia, porque tipo, me chamou logo nos 3 primeiros anos, então eu voltei, fiquei mais 3. E o residente da época dele me consultou na segunda vez que eu tava. Aí eu falei pra ele que aquele doutor tal tinha negado e tava assim, aquilo tava incomodando, tava doendo. Na gravidez teve remissão. Eu acredito que tudo, vocês até podem comentar aqui, mas eu acredito que tudo durante a gravidez tem uma remissão, acho que porque o corpo ele fica focado em alimentar o bebê. Então esse fato de alimentar o bebê, ele acaba esquecendo o teu problema ali, alimentar o teu problema. E nisso teve a remissão e depois veio bem pior. Pensa na dor ali no resguardo, sério, gente, meu resguardo foi horrível. Isso vai ficar para um outro vídeo. Mas ali o doutor, ele acabou pedindo a ressonância. Foi feita a ressonância e foi feito ultrassom. Eu não lembro se foi feito ultrassom, mas eu acredito que foi sim ultrassom. E a gente entrou pra cirurgia. Cara, a cirurgia. Pensa na cirurgia. Era pra durar acho que 80 minutos, 2 horas, 1h30, 2 horas no máximo ali, dando algo errado. Gente, a gente fez a cirurgia primeira. 4 horas de cacetada. 4 horas de cacetada. Aí ele fechou de volta. Ele foi muito cuidadoso. Ele fez aquele fecho estético, sabe? Com um barbante assim que tu... Beleza, 15 dias de atestado, INSS, eu já era meio, o INSS pagou os 45 dias. Aí, assim, fiz a cirurgia no dia de dar alta, porque assim, eles têm aquela mania de falar chique, né? Ele falou que conseguiu remover metade, mas que era um linfoma, pra linfoma. O hospital tinha... o capelão, acho que é o hospital, então, tipo, eu só fui liberada pra alguém da família. E a ligação, assim, daí veio ele mais com o outro residente dele, da fatídica notícia. Cara, sério, meu, foi um baque, assim, surreal. As crianças os gêmeos tinham 1 ano e meio, ainda estavam de colo. De repente, eu com linfoma. Cara, eu só falei pra ele, assim, olhei pra ele e falei: linfoma? Isso é um câncer? Aí ele olhou assim pra mim, eu falei: tá falando chique, mas é isso? Aí ele, cara, ele congelou assim. E mandou pra biópsia, tinha um aspecto maligno. Isso ele falou. Ficou. Meu marido foi buscar. A gente já tinha uma Kombi na época. Ele foi subir aquele hospital lá do morro com uma Kombi. Gente, sério, a gente saiu de lá quando eu disse que tava ok.
Eu cheguei em casa, até hoje eu choro. Eu acho que agora, lembrando da situação ali, dá aquele bull, sabe? Eu chorei 3 dias. 3 dias. Fiz igual aquele lá da Bíblia, que eu agora esqueci o nome. Acho que era Davi, né? Que chorou pelo filho, daí o filho morreu e depois ele ficou tudo uma boa. Então, eu fiz igual. Eu chorei 3 dias. Daí lembrei que anos atrás, independente se você acredita ou não, eu acredito muito na palavra de Deus. E Deus usou um profeta que falou que estava colocando a mão no meu pescoço e que não era pra eu me preocupar. Mas na época eu nem sabia, tipo, que ia dar tudo isso. Isso foi anos atrás, muito antes de 2010, foi bem antes. E eu tomei aquilo pra mim. Eu falei, pô, aquela palavra, naquele ano, naquele dia, independente da pessoa, mas aquela palavra voltou com tudo. Aí eu comecei a secar as minhas lágrimas. Mas eu já tava me preparando pra ir pra Terra dos Pés junto. Ah, meu Deus do céu, sério, misericórdia. Aí tinha 2 sequelas. A gente voltou pra consulta. Ele tirou os pontos e aí ele comentou que tinha um aspecto maligno. E ele até chorou, porque o meu motivo de fazer a cirurgia era justamente eu estar com os meus filhos, eles com uns 15 anos por aí, e eu tá andando de salto e toda oba-oba, e toda linda, e toda, sabe, toda cheia de vida. E eu tava com um linfoma maligno. E, tipo, da tireoide é difícil dar um maligno bom, ele dá maligno. Então, o maligno ali provavelmente logo iria pro pulmão, porque é pertinho, né? Então, pô, cara, fizemos eu tinha 2 coisas. Uma, eu não falar. Eu só ia poder fazer a segunda cirurgia de tireoide se a corda vocal vibrasse, porque a sequela seria eu não falar. O que a primeira sequela seria tomar remédio para sempre, algo assim. Mas era uma coisa assim, tipo, bem remota. Não era nada de uou, você vai tomar cálcio e calcitriol o resto da vida. Não. E ali na consulta ali, seria o não falar. Gente, quando ele falou aquilo, eu congelei. A sequela agora é essa. É a sequela. Pra honra e pra glória do Senhor Jesus. Pra honra e pra glória do Senhor Jesus. Ele cumpriu o que ele falou na boca daquele profeta há anos e anos e anos atrás. Ele cumpriu de cabo a rabo. Eu falei, a corda pegou e vibrou. Beleza, a gente foi. Não durou 6 meses esses trâmites ali entre uma cirurgia e outra. A gente pegou, fez a segunda cirurgia. Eu fui pra consulta, eu falei pra ele, eu só tô vindo aqui porque a dor que eu senti no resguardo, na remissão, foi extremamente dolorido. E impressionante, porque como ele redimiu tudo, não tinha, era limpinho. E voltou tudo assim, bom e ainda maior do que era. Aí ele falou, realmente ele cresce. Então, eu tirei metade, a outra metade ele vai tomar conta de novo e muito pior. A biópsia deu que não era maligno, era um estágio 1 ali, era aquele... Aí tem um nomezinho, eu vou colocar o nomezinho aqui, tá? Porque eu vou pesquisar e vou colocar, mas acho que é Hashimoto, uma coisa assim. Sempre gostei de dorama, né? Sempre. Tem que ser, ou é japonês ou é chinês. Não tem. Tinha que ser. Aí, a gente fez a segunda cirurgia. Cara, o hospital pegou e chamou antes, porque a cirurgia é rapidinha. Meu Deus, foi mais 4 horas e pouquinho. Ou seja, eu fiz uma cirurgia cardíaca no pescoço. Fiquei encostada pelo INSS 2 meses ali, mais 2 meses. Com 1 semana da segunda cirurgia, eu já tava louvando. Não lembro o quino, mas eu louvava em casa, que não podia forçar. Hoje, anos depois, eu às vezes
eu canso de falar, eu paro, fico mais quieta. Tem dias e tem dias. Eu não grito, vírgula. Muito pouco. Quando precisa eu grito, porque senão a gente não vive, né? Às vezes eu chego a pedir pro meu marido: amor, chama lá eles pra mim, porque ele, graças a Deus, o que eu falo de baixo, ele fala de bem alto. Mas o que eu quero dizer pra vocês? Cara, hoje a minha sequela, que era de não falar, que hoje eu tomo 6 cálcios por dia. 6 por dia. E não diminui, tá? Não vai diminuir. É 6 ali cravado. A doutora, até a endocrinologista, ela não me dá alta de 6 em 6 meses. Eu tô tirando sanguinho lá. E eu não vou ganhar alta. E no começo, cara, eu não tomava o remédio certo. Eu tava, assim, bem crítica. Porque e cara, sério, deu aquele bug de existência, assim. Mas continuo aqui com 6 remédios por dia. Às vezes eu esqueço, mas eu tomo na maioria 6. Tô com calcitriol, eu tomo 3 por dia. Começou com 1. Cara, quando eu fui pra tomar o calcitriol, eu senti que eu tava derretendo. Eu derretia. Tudo que eu tocava, as câimbras que eu tenho hoje, é tudo daquilo ali. Ou seja, hoje eu já não tenho mais tireoide, eu não tenho hipotiroidismo, não tenho. Não tenho tireoide. Hoje eu tenho paratireoide. A paratireoide é a tireoide e o paratormônio juntos. Porque ele removeu, que não conseguiu salvar. O outro que ainda tá aqui, não funciona. Meu corpo não tem absorção. É normal? É bom? Não, não é. Não é bom. Não é bom você estar doente, você viver doente. Não é fácil. É ruim. Menos ainda, se bom não é, por que vai ser ruim, né? A cabeça da gente é uma maquininha, assim, e bububu, e trabalha. E o que eu quero dizer pra vocês? Cara, nada é fácil. Nada é fácil. Mas não tem motivos para desistir. Sem contar que eu tive uma experiência que vai ficar para o próximo vídeo. Na segunda cirurgia, eu tive uma experiência. Eu vou subir, vou gravar agora. Vou dar um pup nesse. Vou gravar o próximo vídeo, mas eu vou colocar em outro dia, porque vocês têm que se inscrever no canal. Mas assim, sério, foi um divisor de águas na minha vida. E hoje o que eu me arrependo foi de não ter tomado o remédio certinho. Porque as minhas unhas são lascadas, meu cabelo é tudo oriçado, os cabelos brancos já vieram antes do tempo, a menopausa pra mim entrou antes do tempo, tudo é antes. Até a gravidez de gêmeos eu engravidei por causa da tireoide. Cara, não foi por causa de marido, não foi. Na genética, meio que genética, mas é paratormônio. É problema de hormonal. Graças a Deus eles estão ali. Na minha terceira gravidez foi gemelar. E eu sou mãe de 4 filhos. Então vai ter um outro videozinho também que vocês vão poder me criticar à vontade. Me critiquem. Então eu vou ficar por aqui, gente. Um beijão pra vocês. E não desistam. Não importa a doença que você tem. Não importa de onde você veio, não importa o motivo que você tá aqui, não importa por que você tá me vendo até agora, me aguentando falar. Cara, não desista de você. Levanta a tua cabeça, porque a coroa cai, princesa. Você nasceu pra ser herdeira, você é filha do rei. Não desista. Tem dias difíceis? Como tem dia difícil. Vocês vão me ver falar muito videozinho aqui que eu vou vir pra falar pra vocês. De dias difíceis, de dias fáceis. Mas desistir não é uma opção. Não é uma opção. A gente nasceu pra brilhar. Pra brilhar. Seja forte. Seja corajosa. Vença. Não vença. Brilhe. Simplesmente brilhe. É melhor você fazer do que você não fazer. É melhor feito do que perfeito. Corra atrás do que você quer.
Se você não conseguir, trace uma meta. Chegue perto, chegue próximo, mas chegue, não pare. Não pare jamais.